Oi. Antes de começar, eu vou fazer uma coisa que eu quase nunca faço por aqui. Eu vou falar de um produto. E eu quase nunca faço isso porque o nosso podcast é mantido por um financiamento coletivo e por isso não depende de publicidade para continuar nos tocadores. E claro, porque você está aqui para ouvir a Rádio Escafandro, não para ouvir publicidade. Então eu só topo colocar anúncios no podcast quando eu acredito que o conteúdo do anúncio faz sentido para você. Eu acho que esse produto em questão faz todo sentido para você porque é um aplicativo para treinar idiomas ouvindo podcasts. O aplicativo se chama JiveWord. Na versão que eles estão lançando no Brasil, a ideia é que você treine o seu inglês escutando podcasts em inglês. No próximo episódio, eu vou falar mais sobre como o aplicativo da JiveWord funciona, mas é bem intuitivo. Você pode, por exemplo, mudar a velocidade do trecho que está escutando e pode traduzir palavras e expressões específicas. Quanto aos podcasts, por enquanto o aplicativo disponibiliza episódios de 3 programas que eu adoro. Um é o The Moth, que traz histórias verdadeiras e não roteirizadas contadas ao vivo. Outro é o The Truth, que são histórias curtas, de ficção, interpretadas por atores diferentes a cada episódio. E por fim, tem simplesmente o Radiolab, que é uma das maiores inspirações para a Rádio Escafandro. O aplicativo da JiveWord acaba de chegar no Brasil e eles estão com uma promoção de 50% de desconto só para os ouvintes da Rádio Escafandro. Para ter acesso ao desconto, é só ir lá na página específica da promoção, que é jw.app/escafandro. Esse desconto vai valer por 2 meses a partir da publicação desse episódio, então vai lá em jw.app/escafandro, baixa o aplicativo, que você não vai se arrepender. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Tudo bem, Nayara? Tudo bom, e você? Essa é a jornalista Nayara Felizardo. Está no Rio de Janeiro. A Nayara Felizardo é repórter do Intercept Brasil. Cheguei agorinha. E o episódio de hoje é a estreia de uma parceria entre o Intercept e a Rádio Escafandro. Toda a apuração desse episódio foi feita pela Nayara, que também escreveu um texto sobre o assunto. O texto dela, que serve como um complemento do nosso episódio, tá, claro, no site do Intercept. Uma das primeiras matérias que eu fiz, assim, de mais impacto, foi uma denúncia contra a Amil, né? Há algum tempo a Nayara tem escrito reportagens com denúncias relativas a planos de saúde. Então eu pedi para ela explicar como ela começou a escarafunchar nessa gaveta espinhenta da nossa sociedade. Eu recebi a denúncia de um médico, Rafael Brandão. oncologista. A Nayara me contou que esse médico, que foi diretor executivo médico da Amil até 2020, tinha se sentido pressionado a credenciar uma clínica para tratamento oncológico. A clínica em questão seria voltada para tratar pacientes de planos mais baratos. São justamente esses planos empresariais, planos coletivos por adesão também. E era conhecida no meio oncológico por ter um histórico de tratamento complicado. Os pacientes que faziam tratamento lá não caíam o cabelo, como é esperado de um tratamento com quimioterapia. O avanço do tumor não era reduzido, como é esperado a partir de um tratamento de quimioterapia. Nas palavras do Rafael Brandão, o médico que fez a denúncia, eles faziam uma quimioterapia batizada. E a Amil não se importou, disse que era para credenciar a si mesmo. Depois de denunciar a questão internamente, o Rafael Brandão foi demitido e começou uma disputa judicial trabalhista com a Amil. E aí ele me procurou com essas denúncias, com esses e-mails que tinham sido trocados, enfim, eu conversei com pacientes. Essa foi a primeira reportagem mostrando essa denúncia que tinha sido ignorada pela Amil. E não só pela Amil. Ele já tinha tentado fazer essa denúncia para vários outros veículos, com os mesmos documentos que ele me apresentou, né? Inclusive tinha denúncia no CRM, tinha laudos falando, né, de algumas incongruências no tratamento, porque o CRM já tinha investigado essa clínica, embora essas investigações sejam sigilosas, alguns relatórios já tinham sido feitos, eu tive acesso a esses relatórios. Outros médicos que também trabalhavam para a Amil tinham sido descredenciados, então somente essa clínica, a Hemomed, somente essa clínica podia fazer tratamento oncológico para esses pacientes. E foi para o Intercept já essa matéria? Já foi para o Intercept. O link para essa reportagem está na descrição desse episódio. No final teve algum resultado essa sua reportagem? Sim, a Hemomed foi investigada. A Amil, depois da reportagem, descredenciou a clínica. A clínica continua existindo, inclusive processou o Rafael Brandão, médico que fez a denúncia. E ele ganhou o processo, né? Quando foi isso, Nayara?
em 2022, mais ou menos. A partir daí você fez várias reportagens sobre esse assunto, é isso? Isso. Nessa apuração que eu fiz para essa reportagem, eu conheci muita gente, eu fiz muitas fontes do meio, né? Quando a gente começa a fazer fontes, as informações começam a vir, né? Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 117 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre um dos setores mais controversos do já deveras controverso empresariado brasileiro. A gente vai falar sobre planos de saúde. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o podcast por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Se você quiser fazer parte dela e ajudar o podcast a crescer e a melhorar, é só ir lá em catarse.me/escafandro. catarse.me/escafandro. Se você já está entre as pessoas luminosas que apoiam o podcast, gente como a Augusta de Oliveira Bonifácio, a Caroline Takahashi Steffen, a Cláudia Costabile e o Emerson Vinícius Jesus Pereira, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Não existe nenhum pai ou mãe que passe incólume pelo primeiro ultrassom morfológico. Porque nesse exame dá pra ver o bebê inteiro pela primeira vez. Dá pra ver o sexo do bebê. E essa é a parte bonitinha, que todo mundo posta no Instagram. Mas as emoções do primeiro ultrassom morfológico vão além. Porque quem tá esperando um filho quase sempre sabe que esse exame também pode detectar problemas sérios com o feto. Ou seja, quando você tá esperando um filho, você olha para aquela tela cheia de chuviscos como se olhasse para as cartas de uma vidente realmente poderosa que pudesse dizer como vai ser o restante da sua vida. Você vai ter de se preocupar com introduções alimentares, ralados no joelho e amigos de cabelo estranho, ou vai passar o restante dos seus dias lutando para manter aquele ser vivo até quando quem devia estar do seu lado tenta te sabotar. Quando a advogada Eveline Goulart, mãe do Francisco, saiu do primeiro ultrassom morfológico, as runas eletrônicas do ultrassom tinham deixado bem claro como seria o futuro dela. Com 3 meses eu descobri que ele tinha síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards é a segunda síndrome que mais afeta fetos humanos depois da síndrome de Down. E assim como a síndrome de Down, ela é decorrente de um cromossomo a mais. Tinha muitas malformações fetais, muitas assim, cerebrais, malformações nos bracinhos, nas pernas. Aí, ao longo dos exames, acho que com 6 meses mais ou menos, eu descobri que ele tinha mielomeningocele e tinha hidrocefalia também. Quer dizer, a síndrome de Edwards é muito grave. Tão grave que a gente quase não vê pessoas com essa síndrome simplesmente porque 95% dos fetos afetados por ela são abortados espontaneamente. Das crianças que nascem, só entre 5% e 10% sobrevivem ao primeiro ano de vida. Isso faz com que muitos médicos recomendem a interrupção da gravidez nesses casos. Tive um problema de encontrar um médico que entendesse a minha vontade de prosseguir com a gestação. Mas a Eveline estava decidida a seguir com a gravidez. E eu não quis. Mesmo sabendo que aquele não seria um caminho fácil. Já sabia que não ia ser bebezinho de Instagram pros médicos, né? E aí ela seguiu em frente, dando o passo que devia ser o passo natural em situações como essa. Ela procurou o SUS. Falei, eu vou pro SUS porque o SUS tá mais acostumado com tudo. Né? Eu tenho certeza que, assim, acho que lá ele não vai ser... vão entender, né, o meu lado de mãe. Ela foi até um posto de saúde com todos os exames que tinha, já prevendo que aquela seria só a porta de entrada no sistema público. Eu sabia que o caminho pelo SUS, como era um quadro muito grave, seria me encaminhar para o Hospital das Clínicas. Eu já sabia desse caminho. E foi o que aconteceu mesmo. Aí eles me encaminharam para o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas faz parte da Universidade de São Paulo, mas ele tem 2 portas de entrada. Uma é pública e só recebe pacientes de emergência ou que sejam encaminhados por outros equipamentos do SUS. Outra é privada e atende pacientes particulares e alguns planos de saúde. Não era esse o caso da Eveline. Como meu convênio não atendia, fui atendida só pelo SUS, no HC. Esse sistema do HC, em que a porta por onde os pacientes entram tem a ver com quanto eles têm na conta bancária, é replicado em todo o sistema de saúde brasileiro em maior ou menor grau. Para entender por que isso acontece, a gente tem que olhar com mais cuidado uma parte desse sistema chamada saúde suplementar. O grande problema da saúde suplementar hoje é que ela é muito estratificada, né? Então, ela é muito dividida em categorias.
nem todo mundo que tem um plano de saúde, ele vai ter acesso às mesmas coisas porque paga um plano de saúde. A Nayara Felizardo me explicou que essa divisão em castas começa pela rede credenciada dos planos. Então, quem tem planos de saúde mais caros vai ter uma rede credenciada maior. Quem tem planos mais baratos vai ter uma rede credenciada menor. Para além disso, tem a dificuldade de acesso a essa rede credenciada, né? Para ter vaga, onde está essa rede credenciada. Então, por exemplo, pode ser que o meu plano tenha 5 hospitais credenciados, o seu também tenha 5, só que os seus hospitais são mais bem localizados que os meus. De forma geral, o pessoal que estuda essa confusão divide os planos de saúde em 3 categorias. A base desse sistema, onde está o povo que mais sofre com a falta de atendimento, é composta pelos planos de terceira linha. A terceira linha é a que, invariavelmente, se ela precisar de mais do que exames básicos, de mais do que terapias básicas, ela ou vai ter que pagar particular, ou ela vai ter que ir para o SUS se for um tratamento muito caro. Os planos empresariais, principalmente de grandes empresas ou indústrias, o que a gente chamaria de planos da firma, geralmente caem nessa terceira linha. Pessoas que pagam, por exemplo, R$200 no plano de saúde. Aí um plano com coparticipação, por exemplo, né, que o funcionário tem que pagar um valor quando usa. Além desses, outra categoria de planos que costuma entrar na base da pirâmide são os coletivos por adesão. Você entra no plano, adere ao plano a partir daquela categoria. Você não vai individualmente pagar seu plano, que sairia mais caro. Esses planos geralmente são geridos por uma segunda empresa que agrupa profissionais por categoria. Aí, em vez de ter o plano da empresa ou ter o plano individual, você pode ter o plano da sua categoria profissional. Isso cria uma distorção no sistema e a Nayara conversou sobre ela com a médica, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em saúde pública, Lígia Bahia. A Lígia chama esses planos de falsos coletivos. Porque ele é um plano individual disfarçado de coletivo e ele não é regulamentado, ele ficou ali numa espécie de limbo, né? Do limbo das regras. As empresas pararam de vender plano coletivo e passaram a vender esse plano falso coletivo. E, com o passar do tempo, né, as pessoas envelheceram ou adoeceram normalmente, já tinha alguma coisa assim que a gente pescava, né? Que era, por exemplo, principalmente no plano PJ, né? Também é falso coletivo, de certa maneira, né? O PJ. PJ, no caso, são as pessoas jurídicas. E essa modalidade explodiu com o advento das microempresas individuais, as MEIs, que por um lado facilitaram a vida do microempreendedor, mas por outro jogaram muita gente para o salve-se quem puder da vida sem carteira assinada. Eles excluíam, chegava no ano seguinte, eles diziam, não queremos renovar o contrato, aí a gente fazia escândalo, etc, né? Porque como assim, né? Segundo a Lígia Bahia, esse era um dos vários sinais de que o sistema de saúde suplementar estava prestes a enfrentar uma baita crise. Era uma bomba de efeito retardado. A gente sabia que isso ia acontecer. A gente, claro, vai falar mais sobre a explosão dessa bomba, mas mais pra frente. O problema desses planos é a rede credenciada, que é muito restrita. Então, por exemplo, tratamento oncológico, você só vai poder fazer em uma clínica. E ainda você pode cair na clínica da quimioterapia batizada. Você pode cair numa clínica que raciona muito os recursos de tratamento, né? Certo. O pessoal da terceira linha está numa posição desconfortável, para dizer o mínimo. E o povo da segunda linha? Os planos de segunda linha são aqueles que atendem a classe média. Então, um plano ali de 5 mil para um idoso, porque são mais caros, né? Mas mesmo assim, por mais que você pense, poxa, 5 mil num plano, esse só pode ser de primeira linha. Mas não, ele é um plano já de segunda linha. E aí, claro que quem paga 5 mil reais por mês nunca vai ter de bater na porta do SUS, certo? Não exatamente. Essas pessoas ainda podem cair no SUS em algum momento, dependendo do tratamento que eles fizerem, como é o caso das denúncias que a gente está vendo agora. Tem gente aí que paga plano de 4 mil reais e sofreu com cancelamentos, enfim, né? Os únicos beneficiários de planos de saúde que não correm esse risco de cair no SUS em momento nenhum é quem tem plano de primeira linha. A Lígia Bahia fez um bom resumo de quem são essas pessoas. Plano de primeira linha, em geral, as pessoas nem sabem quanto essas pessoas pagam. Ele é um benefício de executivos de empresas muito internacionalizadas, etc. Às vezes as pessoas nem pagam. Isso já é pago diretamente pela empresa.
Outro exemplo, o pessoal do judiciário tem plano de primeira linha. Claro que nesse caso tem um detalhe sórdido a mais. Juiz, desembargadores, quem paga é o poder público, né? Quem paga é o... Nossa. Nossa. A Eveline atualmente paga quase R$6.000 de plano de saúde. Isso inclui ela, a filha mais velha e o Francisco. Eles estão num plano coletivo por adesão, talvez na zona cinzenta entre a terceira linha e a segunda linha. E no começo, quando o Francisco ainda estava na barriga, isso não fez muita diferença, porque mãe e futuro bebê foram muito bem recebidos no Hospital das Clínicas. E aí, a medicina fetal de lá do Hospital das Clínicas era fantástica, então, assim, eles descobriram muitas coisas neurológicas, alterações neurológicas no Francisco também. E quando eu já estava lá fazendo o acompanhamento, já tinha a equipe toda integrada da situação dele, né? Especialistas em medicina fetal, neurologistas, paliativistas. Então, o Francisco nasceu no Hospital das Clínicas. Eu já sabia dos diagnósticos, assim, de base dele, né? Que é a síndrome, e as outras doenças que ele tem são todas em decorrências da síndrome, que é bem grave. Então, assim, ele tem cardiopatia, hipertensão pulmonar. A condição dele, eu sempre soube que seria bem grave mesmo. Por tudo isso, o Francisco passou os 5 primeiros meses de vida entubado. Com 6 meses, ele fez 7 cirurgias. Ele fez cirurgia no complexo todo ali do HC. Quando o Francisco completou 7 meses, ele teve de ser transferido da UTI neonatal para a UTI infantil. E aí, a Eveline tomou uma decisão que mais tarde cobraria uma conta alta. Ela resolveu sair da rede pública. A gente pediu transferência para o nosso convênio, porque ficaria mais fácil também para a gente, em termos de localização. Pedi a transferência dele para um dos hospitais da rede credenciada que eu mais gostava, assim, que eram os hospitais melhores. E já de cara, a coisa não foi fácil. A Mil não falava que não tinha vaga nesses hospitais, não tinha vaga, e me indicava outros hospitais inferiores e hospitais da rede deles. Essa dificuldade de receber atendimento tem a ver com aquela bomba de efeito retardado de que a Lígia Bahia falou. E para entender melhor como essa bomba foi armada, a gente tem de voltar para 2022, quando as operadoras de saúde abriram uma frente de discussão que tinha a ver com um tal de rol taxativo. Para entender isso melhor, a Nayara Felizardo foi conversar com outra especialista no assunto, a deputada estadual do PSB, Andréa Werner. Eu sou deputada estadual por São Paulo, pelo PSB, esse é meu primeiro mandato. A minha história é do ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência há mais de 10 anos. Eu sou mãe do Theo, de 16 anos, que é autista grau 3 de suporte, e eu mesma fui diagnosticada com autismo grau 1 de suporte no ano passado. O que aconteceu na sua vida para que hoje as denúncias contra os planos de saúde, as operadoras de planos de saúde, sejam aí uma das suas principais lutas, né? O nascimento do meu filho, o diagnóstico dele com autismo, me mobilizou para o ativismo, né? Uma criança que tem a primeira matrícula em escola recusada aos 2 anos de idade é uma violência que uma mãe dificilmente esquece, né? Simplesmente pelo fato dele ser autista. A Andréa Werner contou para a Nayara que tem um plano de saúde que poderia ser considerado de primeira linha, viabilizado pela empresa onde o marido dela trabalha. Então, o atendimento do filho dela estava garantido. Mas, como eu trabalho há mais de 10 anos acolhendo, informando e ajudando famílias de pessoas com deficiência, eu comecei a ver muitos casos de pessoas que estavam em risco de perder, inclusive, home care, né? Não só sobre autismo, mas pessoas com síndromes graves, crianças com paralisia cerebral, com AME, que estavam sendo ameaçadas de ficar sem o home care, caso essa história do rol taxativo prevalecesse, né? Para entender essa história, a gente tem de dar um passo atrás para falar de lobby. Nayara Felizardo, por favor. A ANS, ela tem... A ANS, no caso, é a Agência Nacional de Saúde que regulamenta e fiscaliza os convênios médicos. Um rol de práticas, terapias, tratamentos que os planos de saúde, eles obrigatoriamente têm que atender. Na teoria, essa obrigatoriedade independe do valor de cada plano contratado. Todo mundo que tem plano de saúde tem direito a todos os tratamentos que estão lá no rol da ANS. O problema é que esse rol é limitado e leva tempo para ser atualizado com novas terapias e tratamentos. Então, até 2022, o entendimento geral era que ele serviria como base, ou seja, seria um rol exemplificativo. Esses tratamentos são apenas um exemplo do que você tem direito quando contrata um plano. Mas ele pode ir além, nunca aquém, certo? Em 2022, houve um lobby para que aquele rol da ANS
fosse considerado taxativo, ou seja, houve uma tentativa dos planos de saúde de diminuir o atendimento que eles prestavam para os consumidores através de uma ação que foi colocada no STJ de embargos de divergência e que se o STJ poderia decidir que as operadoras só eram obrigadas a cobrir o que estava no rol da ANS, aquele rol famoso que é pequeno, que leva mais em consideração o custo do que efetividade. O que não está ali dentro daquele rol, as empresas não seriam obrigadas a atender. Diante disso, um movimento liderado por mães, Advogadas, mães atípicas ligadas ao Instituto Lagarta Virapupa começaram a alertar sobre esse julgamento que aconteceria no STJ. Como elas fizeram isso? Se acorrentando na porta do tribunal. A ideia de acorrentar na porta do STJ veio de uma delas, Adriana Monteiro, que é mãe de uma moça com uma síndrome rara, e ela se inspirou em um movimento que teve na Paraíba, de mães de autistas que se acorrentaram na porta da Unimed. Ela deu essa ideia e eu comecei a usar as redes do Lagarta, que já eram muito grandes na época, para convocar mães atípicas de todo o país a irem para a porta do STJ para se acorrentar lá com a gente, ou, quem não pudesse ir, que se manifestasse em suas próprias cidades. E aí, bora comprar corrente. A gente comprou correntes em casas de construção, teve gente que usou correntes plásticas, teve gente que usou correntes metálicas. No dia, os guardas não nos deixaram nos acorrentar nas grades do STJ, então a gente se acorrentou umas às outras lá na porta, com faixas. Começou como um protesto com cerca de 2 dezenas de mães atípicas, mas mais para o final do dia tinham chegado até ônibus fretados de várias partes do país, e eu acho que a gente podia considerar que tinha pelo menos uma centena de mães atípicas ali na porta do STJ. Aqui, importante dizer que nessa época a Andrea Werner ainda não era deputada, mas o nome dela já tinha ficado conhecido. Tanto que em dado momento, um dos guardas saiu perguntando entre os manifestantes quem era a tal Andrea Werner. Perguntou quem era Andrea Werner e disse que o presidente do STJ, Humberto Martins, queria falar conosco. Juntamos mais algumas mães para entrar comigo. O presidente nos recebeu lá dentro, na sua sala, com uma Bíblia aberta na mesa que ele usa para fazer as reuniões. Disse que estava sensível à causa, tirou uma foto conosco e saímos com alguma esperança de que aquele julgamento poderia dar bom. Acontece que aconteceu o início do julgamento, a ministra Nancy deu o seu voto contrário ao rol taxativo. Ministra Nancy Adrighi, do STJ. Um outro ministro pediu vista e a partir daí a gente começou a se revezar na porta do STJ, porque a qualquer momento esse julgamento podia acontecer, eles podiam pautar de uma hora para outra, uma vez por semana, e a gente não tinha como estar lá toda semana, né? A gente fazia até vaquinha para poder arrecadar dinheiro, porque passagem para Brasília é cara. Ao longo de todo esse processo, a causa das mães foi ganhando apoio, inclusive vindo de onde não se esperaria. Até os guardas que cuidavam da entrada do STJ eram muito bacanas com a gente. Eu lembro de um que chegou para mim e falou: olha, eu estou apoiando a causa de vocês porque o meu filho tem síndrome de Down. E eu não quero que ele seja cortado do convênio, ou eu não quero que ele fique sem acesso às terapias dele. Eu recebi mensagens de funcionários do STJ perguntando como poderiam ajudar. O rol taxativo mata, que foi a hashtag que a gente criou, ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter. E a gente conseguiu mobilizar também muitos artistas para gravarem vídeos dizendo rol taxativo mata. E tudo isso sensibilizou o STJ e os magistrados votaram contra a manobra das operadoras de saúde, certo? Não exatamente. Mesmo assim, o STJ decidiu que o rol era taxativo e que os planos de saúde só teriam que cobrir o que estava lá, indo contrário à jurisprudência dos últimos 20 anos. E o que as mães fizeram quanto a isso? Levar a confusão para Brasília. Passamos alguns meses ali convivendo com o lobby mais poderoso do país, segundo alguns parlamentares nos falaram, mas conseguimos, com muita pressão em ano eleitoral, aprovar essa lei, que é a 14474, que trouxe o rol de volta para o exemplificativo. Isso, claro, na teoria, porque na prática a história continuou sendo um tanto mais complicada. A Eveline, por exemplo, simplesmente não conseguiu que a Mil autorizasse a transferência do filho dela com síndrome de Edwards para um dos hospitais que ela tinha escolhido. Felizmente para o Francisco e infelizmente para a Mil, a Eveline é advogada e resolveu fazer o que fazem os advogados: entrar com uma ação judicial. E aí entrei com a ação, o juiz deu a liminar e no outro dia ele já estava no hospital que eu queria. Ou seja, tinha a vaga, né?
Então, depois da liminar, teve a vaga. Nesse hospital, o Francisco ficou mais 3 meses internado. Ele fez traqueostomia, porque ele não conseguia respirar sem ajuda de aparelhos mesmo. E quando ele tinha 8, 9 meses, um pouquinho antes de sair, de ter alta, a gente descobriu que ele tinha câncer no fígado. A síndrome de Edwards, quem tem essa síndrome tem uma predisposição a ter esse tipo de câncer. Os médicos do hospital optaram por não fazer nenhuma intervenção, nem quimioterapia, nem cirurgia, por causa do quadro base dele, né? Porque eles acham que se fizer uma cirurgia ou ele se submeter à quimioterapia, ele vai ter menos tempo de vida. Quando completou 9 meses, o Francisco finalmente teve alta. Mas os cuidados tiveram de continuar em casa. Então, aí o Francisco, ele é uma criança que ele respira com a ajuda do BiPAP, que ele não consegue fazer os movimentos de respiração sozinho, né? Ele não se alimenta pela boca, então toda a dieta dele é sempre pela sonda. Às vezes ele precisa de oxigênio, depende da saturação dele. Ele precisa de uma outra máquina, que é um aspirador, para a gente fazer a aspiração de secreção da traqueia, secreção das vias aéreas superiores, várias vezes ao dia, assim, ele precisa ser aspirado. Então ele depende dessas máquinas todas. E assim, apesar das dificuldades, a vida seguiu até que no dia 30 de abril de 2024, a Eveline recebeu uma mensagem de uma empresa que administra planos coletivos por adesão, como era o caso do plano dela. A Qualicorp enviou um WhatsApp para mim falando que o plano seria cancelado por decisão da AMIL, né, da operadora. Eles justificaram o cancelamento, dizendo que estavam tendo prejuízo. Né? Segundo o comunicado, ela só poderia usar o benefício do plano por mais um mês. Recebi esse aviso de cancelamento e foi isso. A Eveline tinha sido uma das várias vítimas da tal bomba de efeito retardado. No ano passado, eu já comecei a receber denúncias aqui no gabinete. As operadoras de saúde simplesmente começaram a cancelar planos de forma unilateral. Sendo que nos últimos 14 meses foram 900 e quase 1.000 denúncias de cancelamentos unilaterais de planos de saúde só aqui no gabinete. Aqui vale dizer que essas reclamações são só do estado de São Paulo e não só por rescisões unilaterais. Mas em termos nacionais, segundo a ANS, entre janeiro e maio de 2024, as reclamações por rescisão unilateral de contrato aumentaram 32% em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 7.629. E aqui existem 2 pontos importantes. Primeiro é que, em termos gerais, as operadoras podem sim cancelar planos. Elas podem fazer isso, elas podem. Porque pelas regras contratuais, esses planos eles não têm proteção. A questão é que existem alguns limites para isso. Por lei, os planos individuais, eles não podem ser cancelados unilateralmente. A exceção aqui são as pessoas que deixam de pagar a mensalidade. Isso é diferente nos planos coletivos por adesão. No plano coletivo por adesão, eles podem cancelar unilateralmente. Aqui, de novo, existem exceções. Eles não podem cancelar individualmente. Eu vou cancelar o plano de X, Y e Z. Eles têm que cancelar o plano da categoria toda. Por exemplo, eu vou cancelar todos os planos de jornalistas. Mas eles não podem fazer seleção de risco, vamos dizer assim. Eu vou cancelar plano só de quem está me dando prejuízo. Eles não podem fazer isso. Por lei, eles não podem fazer isso. Não poderiam fazer isso. Mas existem indícios de que as operadoras estavam fazendo exatamente isso. O que eles estavam cancelando eram planos de crianças autistas, de idosos, de pessoas em home care, então de pessoas com câncer. Um exemplo com números oficiais. Segundo a ANS, naquele período entre janeiro e maio de 2024, as denúncias de rescisões unilaterais apenas de clientes autistas aumentaram 212%. Foram de 120 para 375%. E as negativas de cobertura para esse mesmo público aumentaram quase 33%. Foram de 6.947 para 9.218. Outro detalhe também é, mesmo nos planos coletivos, eles até podem cancelar convênio de quem está em tratamento. Se eles cancelarem, eles vão ter que custear o tratamento até o fim. Isso tudo é o que a ANS diz. Mas os relatos colhidos pela Andrea Werner e os dados da própria ANS mostram que não foi isso que aconteceu no começo de 2024. E aqui tem um questionamento importante que eu fiz para Nayara Felizardo. Existe a possibilidade desses cancelamentos terem sido feitos para uma categoria e as pessoas que estão mais vulneráveis
foram reclamar, enquanto as pessoas que estão menos vulneráveis foram procurar outros planos. Isso poderia ser um argumento das empresas usando falar, a gente não está selecionando, a gente está cancelando todo mundo e quem reclama é quem tem mais problema. Poderia, mas elas não falaram isso. Saiu uma nota na época em que eles falam claramente que a lógica de cancelamento era de pacientes que estavam dando prejuízo. Então, basicamente, eles estão assumindo que eles estão indo contra a determinação da ANS, é isso? Basicamente isso. Aspas para um trecho da nota emitida pela AMIL em maio de 2024. Está em curso o cancelamento de um conjunto de contratos da AMIL com administradoras de benefícios, especificamente os que demonstram desequilíbrio externo entre receita e despesa há pelo menos 3 anos. E aí o que me chamou a atenção é, gente, como assim eles estão escancarando dessa forma? Porque a gente já conhece a lógica dessas empresas, é a lógica de lucro, né? De lucro acima de tudo, inclusive acima da saúde das pessoas, dos clientes delas, né? Das pessoas que pagam a elas. E aí, para mim, foi surreal imaginar que as empresas estavam tão claramente perversas, né? Nós não entendemos exatamente por quê, porque repara o seguinte, é um ano eleitoral. Lígia Bahia. E a gente não entendeu porque que eles fizeram essa coisa no atacado, porque aí foi uma decisão das empresas, como assim, carga ao mar, não era mais no varejo, era uma coisa no atacado, e teve uma nota da AMIL, né, uma nota pública da AMIL dizendo, olha, vejam na nota da AMIL, são pouquíssimas as pessoas que estão internadas, olha o escândalo, pouquíssimas pessoas, bom, mas pode ser eu, pode ser minha mãe, pode ser a sua, pode ser a nossa avó, que é isso, né? Segundo a Lígia Bahia, esse modus operandi é surpreendente não pela frieza das empresas, mas por ser inédito e representar uma mudança de tática. Porque é a primeira vez que as empresas atuam assim, sem ser pelo legislativo, que elas sempre fizeram lobby no legislativo e sempre lobby na ANS. É a primeira vez que elas deram a cara a tapa. Diante disso, você, meu ouvinte legalista, pode estar se perguntando, tá, mas a ANS não faz nada quanto a isso? Nayara Felizardo. Lançaram uma nota na época, a ANS lançou a nota dizendo o que pode, o que não pode, falando que não pode fazer seleção de risco, enfim, fazendo seu papel institucional, né? E dizendo que quem descumprir essas normas paga multa a partir de R$80 mil. O primeiro problema é que essa multa é muito baixa. Não fazem nem cócegas para eles. Faz muito mais sentido para ela pagar esses 80 mil e se livrar do paciente que está em home care, né? Alguns usuários mesmo dizem que estão com liminar e a liminar não está sendo cumprida e tem multa diária de X mil reais. As operadoras muitas vezes preferem pagar a multa diária do que cumprir a liminar, porque as multas são muito baixas, né? Tem alguns advogados já pedindo, inclusive, a prisão de diretores dos planos de saúde em determinadas cidades, porque as multas não funcionam. O segundo problema é que a gente não sabe se essas multas estão sendo realmente aplicadas. Quantas empresas foram notificadas? Quantas foram multadas? Não sei, a ANS nunca disse isso. A gente não sabe. A gente não sabe, é uma coisa que eu quero perguntar. A Nayara Felizardo procurou a ANS, que respondeu por nota. Uma nota que podia muito bem ter sido escrita por alguma operadora de saúde. Primeiro, porque a agência não respondeu o que foi perguntado. Segundo, porque ofereceu uma argumentação que diz basicamente nada. Aspas para um trechinho. Para uma correta interpretação dos dados sobre cancelamento, é preciso considerar as seguintes ressalvas. Um cancelamento em determinado mês pode ser uma adesão no mês seguinte. Ou seja, X. A ANS sumiu, né? Ela, assim, é como se fosse uma decisão de uma omissão completa. A gente nem tem mais do que se envergonhar, porque não existe, né? Qual é a função da ANS? Por que os brasileiros e brasileiras pagam imposto e esse imposto, então, é revertido para que a gente tenha uma instituição reguladora, regulamentadora, que cuide, né, dessa relação, que é uma relação tensa entre mercado e as necessidades de saúde? Claro que é uma relação tensa, por isso existe uma agência regulamentadora, mas se ela não faz isso, para que ela precisa existir? Como se fosse um suicídio institucional. Muitas pessoas nos contam que entraram em contato com a ANS e que a ANS não só não informou que isso era ilegal por causa do tema do STJ, mas disse que não, que isso é um procedimento ok e que a pessoa poderia fazer a portabilidade, sendo que a gente sabe que pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas graves, não vão conseguir portabilidade, né, sem pelo menos uma carência enorme, e também não vão conseguir ir para a mesma categoria de plano que elas tinham antes. O que está acontecendo agora é que as pessoas estão sendo empurradas para planos com coparticipação,
porque o mercado claramente quer extinguir esses planos individuais sem coparticipação, porque são os que dão menos lucro para eles. Então, é um movimento coordenado que já vem de mais de um ano para aumentar as margens de lucro e para colocar esse mercado de uma forma que seja um negócio perfeito, que é o que eu costumo dizer, porque o que eles querem fazer é seleção de risco. Nós vamos atender só essas pessoas aqui que usam menos, portanto, que nos dão mais lucro, e o resto a gente joga para o SUS. É o famoso, o lucro é para mim e o prejuízo é para o Estado, né? É o modelo de negócio perfeito para eles. E esse modelo de negócio perfeito deve muito a um dos componentes mais controversos da política: o lobby. A gente está lidando, provavelmente, e pelo que eu ouvi de parlamentares federais mais de uma vez, com o lobby mais poderoso desse país. E basta você ver, isso não é escondido para ninguém, né? A festa de posse do último presidente da Abrange, por exemplo, que aconteceu, deve ter umas 3 semanas, tinha grandes figuras do mundo político, grandes figuras do judiciário, tinha gente do CNJ, enfim. Isso é bem comum de acontecer. Teve uma reportagem no Estadão que saiu na época do rol taxativo também, falando sobre viagens que são feitas e simpósios e congressos em resorts em que vão figuras de importância de todos os poderes. Então, isso é uma coisa bem corriqueira que a gente sabe que acontece, né? Para que eles tenham aí esse bom relacionamento com os 3 poderes. A Andrea Werner viu esse lobby em ação lá em 2022, época da discussão do rol da ANS. A gente passou por cenas inimagináveis ali no Congresso Nacional, porque Arthur Lira, na época, montou um grupo de trabalho, teoricamente, para resolver essa questão, porque vários parlamentares, naquele afã do rol taxativo mata nos trending topics do Twitter, fizeram um projeto de lei para que o rol fosse exemplificativo. Então, Arthur Lira criou um grupo de trabalho, teoricamente, para resolver isso, para que montassem um projeto de lei para resolver essa questão do rol. E tinha alguns parlamentares ali que a gente já sabia que eram mais simpáticos às operadoras pelo próprio posicionamento que colocavam, falando que estavam preocupados com a sustentabilidade do negócio. O presidente da ANS participava das reuniões, a gente sabe que agências reguladoras, as indicações são políticas, e o Paulo Rebelo tem um histórico de ligação com o Ricardo Barros, né? Isso todo mundo em Brasília sabe. Paulo Rebelo Filho é o diretor da ANS e Ricardo Barros é deputado federal pelo Progressistas, foi ministro da Saúde do governo Temer e é conhecido por defender o interesse dos empresários da área de saúde. E foi um jogo de empurra o tempo inteiro. Se a gente não tivesse colocado tanta pressão, principalmente com a exposição dos parlamentares na internet, esse projeto de lei não teria passado. Teve um dia que descobrimos que foi protocolado um projeto de lei em nome do grupo de trabalho, mas sem a anuência dos outros deputados, e esse projeto praticamente ratificava o que o STJ tinha feito. Então a gente teve que ir para a internet, xingar, fazer muito escândalo para que voltassem atrás, retirassem, mexessem. Era briga por palavrinhas. Se vai ser e ou se vai ser ou. De qualquer forma, seja pelo lobby ou por outros tipos de interesse, segundo a deputada Andrea Werner, a ANS tem sido omissa, e não só nos casos de cancelamentos unilaterais. Tem muitas coisas que a ANS deveria estar regulando e não está, por exemplo, com a participação. O nível da coparticipação subiu tanto que tem mães que tiraram os filhos da terapia porque não tem condições de pagar 50% de coparticipação. Está chegando boleto de 20 mil reais em casa para pagar. A ANS poderia também regular o aumento dos planos coletivos por adesão, mas ela regula dos planos individuais. Não é à toa que esses planos estão sendo cada vez menos oferecidos, porque são os que têm o aumento regulado. É tudo muito injusto, é tudo em nome do capital. E quando a gente fala em capital, tem um discurso que está sempre lá. Saúde é um treco caro, novas tecnologias têm introduzido novos exames e procedimentos, as cifras se tornaram astronômicas e os planos de saúde acabam tendo prejuízo. Os planos de saúde alegam que tem prejuízo. É possível acreditar nisso? Veja, olha só, aqui o debate não é número, né? Operacionalmente, pode ser que eles tenham prejuízo mesmo, porque o plano de saúde, na realidade, ele faz um fluxo financeiro, né, de pré-pagamento e ele paga, né? Ele paga médicos, ele paga hospitais, ele paga materiais, medicamentos, etc. Ok. O que nós estamos dizendo é o seguinte, está bem, operacionalmente isso pode dar prejuízo, mas nós queremos ver os resultados financeiros, né? Porque como eles apresentam, é um deboche. Alguém acredita que esse dinheiro fica guardado debaixo do colchão? A gente tem prejuízo, porque a gente faz isso, né? A gente paga a conta e depois fica devendo.
no cheque especial, etc, etc. Então, para nós, funciona assim. E eles usam isso como se a vida para eles funcionasse assim. Porque, veja, Nayara, uma coisa é, eu recebo meu salário, gasto tudo, fico devendo, certo? Mas se eu tivesse crédito no banco, se eu chegasse no banco e o gerente dissesse assim, professora querida, a senhora quer crédito com juros zero? Professora, a senhora quer empréstimo do BNDES? Veja, não é que a gente está dizendo que eles não tenham a possibilidade de ter esse prejuízo operacional, mas eles não podem continuar nos enganando, né? E se passando por ter um orçamento doméstico. Grupos empresariais não têm orçamento doméstico, nós temos. E tem, inclusive, débitos, né? Impostos que não são pagos e dívida desses planos de saúde com o SUS. Como é que está essa situação hoje? Vai ser uma situação terrível, né? Porque cada vez mais, digamos assim, essa isenção fiscal, as deduções fiscais e o gasto direto com o plano de saúde aumenta. Por exemplo, se a gente pensar assim, né, Nayara, são raras as prefeituras que não têm plano de saúde para funcionário público. Esses planos de saúde, eles são pagos com recursos públicos. Pode não ser integralmente, pode ser pouco, pode ser muito, pode ser, mas são pagos. E agora também, com os planos falsos coletivos, isso é propiciado para trabalhadores até informais, tipo MEI, né? Ou PJ, né? E se a pessoa é MEI, significa que a arrecadação é menor. Ou a gente caminha para ser um país que tributa, ou a gente continua sendo um país que vai para esse caminho, né? Na saúde, nós estamos indo para esse caminho. Não é que a empresa é legal porque ela paga imposto e a gente tem SUS. A empresa é legal porque ela olha só para os seus trabalhadores, ela não está vinculada ao esforço nacional de construção de sistemas públicos, né, universais, de educação, de saúde, etc. E os débitos, né, as dívidas dos planos de saúde hoje para o SUS? Quantos planos de saúde devem e o quanto isso representa de prejuízo para a saúde pública? Olha só, você está falando do ressarcimento ao SUS, né? Pelo menos R$1 bilhão estão devendo para o SUS, porque muitas pessoas são atendidas no SUS, na hora que vão fazer a ficha lá, descobrem que a pessoa tem plano de saúde. O SUS manda essa cobrança, tem que ser judicializado para que as operadoras paguem, e elas não pagam. Então, além de tudo, elas ajudam a manter o SUS subfinanciado. E a gente sabe que esse crescimento enorme dos planos de saúde no Brasil veio de um projeto mesmo, de sucatear o SUS, para que as pessoas falem, o SUS está muito ruim, vou para a saúde suplementar. E agora o que está acontecendo é a saúde suplementar falando, não quero você, volte para o SUS. A gente até já desistiu disso, né? Isso já saiu, só não existe mais esse assunto. O ressarcimento ao SUS, ele ficou letra morta, de fato, né? E agora, por exemplo, quando as empresas propõem plano popular, é descaradamente isso, né? Vai para o SUS. Segundo a Lígia Bahia, as operadoras contam com o SUS para os atendimentos que elas negam, a ponto de incluir aparelhos da rede pública em catálogos da rede credenciada. Essa é a grande questão da saúde suplementar. As empresas estão fazendo o que querem e não tem ninguém para punir, não tem ninguém para dizer, ei, não pode não. Quer dizer, na verdade, talvez tenha. Porque talvez as operadoras tenham dado um passo além no caso dos cancelamentos unilaterais. Porque, obviamente, isso levantou um movimento, que é um movimento que tem sido muito forte, que é das mães e pais de crianças do espectro autista e de crianças com deficiência. Eles já vinham se organizando em relação ao problema do rol taxativo, vinham reclamando do descredenciamento, porque outro jeito que as empresas faziam também era começar a descredenciar e aí obrigar as pessoas a irem muito longe da sua casa, procurar atendimento, etc. Não era mais aquele laboratório que fazia o exame, não era mais aquela clínica, enfim. E aí pronto, explodiu, né? Explodiu no legislativo, que é interessante. É interessante porque, como a gente já disse, o lobby da saúde no legislativo é gigante. Ao mesmo tempo, em ano eleitoral, os mesmos parlamentares que são capazes de, em nome da vida, fazer um projeto de lei que estipula pena maior para a mulher que foi estuprada e aborta do que para o estuprador, têm dificuldade para fazer vistas grossas para ações que podem causar interrupção do tratamento de crianças com doenças raras. E aí, então, os parlamentares em ano eleitoral disseram, vamos fazer uma CPI, né? O pedido foi formalizado pelo deputado Áureo Ribeiro no dia 5 de junho. Ele conseguiu 300 assinaturas. Mas, no caminho da CPI, tem o Arthur Lira. Que a gente
interpreta até agora, né, que o Lira assustou esse processo de CPI, né, ele chamou para si. O que ele fez? Ele fez um acordo com as empresas. Ele chamou as empresas e disse, agora não, vamos parar com isso, né? Não vai ter rescisão unilateral dos contratos. Então, até onde a nossa vista alcança, que não é muito, né? Porque é claro que isso é sempre muito complexo, né? O Lira é uma pessoa dos planos de saúde, como outros parlamentares. Então, acho que veio o pessoal do deixa disso, né? Deixa disso, empresas não façam isso agora e a gente tenta caminhar com um debate, que é um debate que se arrasta desde muito tempo, né? O debate sobre a mudança na lei dos planos de saúde. Mas é um acordo sem nada oficial, é um acordo de boca. Não, é um acordo de fio de bigode, Nayara. Olha só, é um acordo inacreditável, porque parece que nós somos um país, sei lá, um reinado medieval, né? Que o rei chamava os seus vassalos e fazia um acordo, entendeu? A ANS, que poderia ter evitado isso, né? Essa precipitação, esse acúmulo de problemas, etc., não continua muda. Onde que está escrito que durante 2 anos, não é? Que é mais ou menos isso que foi anunciado, não haverá rescisão unilateral dos contratos, não é? As pessoas estão garantidas, há tranquilidade, as pessoas que estão em tratamento de câncer vão ficar felizes e vão assim, não, agora tudo bem, ou os pais com os filhos, né, do espectro autista vão ficar tranquilos também, que vai haver continuidade do atendimento, dos cuidados e tal, não, né? Não. E isso tudo leva a uma pergunta inevitável. Qual o contexto que explica nós chegarmos até aqui, né? A interpretação, eu acho que prevalece assim, olha, é melhor ter plano de saúde, porque senão a gente vai cair no SUS, né? Então, a maioria de nós, inclusive, nós temos planos de saúde, que já é um problema enorme, né? Porque nós estamos nisso, né? Nós não estamos fora disso. Então, senão a gente vira cínico, né? Aí, por que a gente tem plano de saúde? Porque o SUS tem um racionamento enorme no acesso, na oferta de cuidados, etc., né? Mas para que a gente tenha plano de saúde, ele fica mais ou menos a cavaleiro, né? Para fazer o que quiser, porque as pessoas não querem cair no SUS, né? Uma relação de chantagem o tempo todo, né? De chantagem, as pessoas ficam com medo, como que eu, que sou uma pessoa assim tão importante, vou ficar na vala comum, né? Mas tem também a dimensão econômica. Esses grupos econômicos cresceram muito, né? São hoje grandes grupos econômicos com muita influência política, inclusive em todos os governos, né? Eles apoiam, desapoiam governos, etc. Eles são amigos, eles promovem jantares, e com isso eles crescem ainda mais, né? E assim, a gente finalmente chega à pergunta que deve ter ficado ecoando aí na sua cachola desde o começo do episódio. É possível a gente defender o fim dos planos de saúde? Não. Nós devíamos estar lutando, mas de verdade, né? Sem ser essa cascata de dizer SUS, coração, e aí corre para ser atendido no plano, né? A gente devia ter um SUS que incluísse as classes médias, né? O sistema universal inclui as classes médias. Quando as classes médias estão fora, a gente tem um sistema misto, público-privado, que é um problema. É esse problema que nós estamos vendo aí, estamos diante dele, né? Os planos de saúde são uma alternativa, mas para os super ricos, né? O que não pode é o plano de saúde, ele concorrer com o SUS e ele afogar o SUS, né? Que é justamente o contrário do argumento que eles usam. Eles usam o argumento que eles estão desafogando o SUS. E nós dizemos, não, os planos de saúde estão afogando o SUS, né? Com essa dinâmica, com essa estrutura de privatização, não tem SUS no sentido do SUS aprovado na Constituição de 88, né? Para exemplificar essa limitação do SUS, a Andrea Werner usou o exemplo que está mais próximo dela. Quando a gente fala do tratamento de autismo, por exemplo, que foi determinado que seja feito nos CAPs, que veio todo da lógica antimanicomial e etc, etc. A gente sabe que o autista precisa de intervenção precoce e intensiva desde pequeno, quando ele tem o diagnóstico, para que ele tenha mais autonomia no futuro. Isso é o que diz a neurociência, né? E a gente não tem esse tipo de intervenção no SUS, a gente não tem esse tipo de atendimento. Quando a pessoa consegue alguma coisa,
é uma vez a cada 15 dias, durante meia hora, em grupo. Isso não serve de nada, praticamente. E se no SUS a situação é essa, nos planos de terceira linha a coisa não é muito diferente. A Nayara conversou com uma mãe que está mais ou menos nessa situação. Beatriz, mãe do Heitor. O Heitor, desde quando ele nasceu, bebezinho mesmo, até 1 ano, eu já percebi algumas coisas estranhas nele. Tipo, ele não fazia o contato visual, e quando eu chamava, Heitor, se ele estivesse no chão, é como se ele não escutasse. E aí eu já comecei a desconfiar. E uma criança assim, com até 8 meses, 1 ano, já é para falar papai, mamãe, neném, e o Heitor não verbalizava nada. No começo, a Beatriz pensou que ele pudesse ter algum problema de audição. Mas depois de pesquisar um pouco, ficou claro que a questão não era essa. Aí pronto, levei na neuro, a neuro já desconfiou, já fez o pré-laudo. Ela botou assim, criança com suspeita de TEA. TEA é a sigla para transtorno do espectro autista. Já começou a fazer as terapias, eu já botei na escola com 2 anos, e ele ficou para fechar o laudo, né, que só foi fechado com 3 anos. Ele tem autismo e é hiperativo também. Aí já foi para medicação. A Beatriz tinha um plano de saúde da empresa em que ela trabalhava. Um plano que, para quem realmente precisava, como no caso dela, deixava a desejar. Não tinha neuropediatra. Essa primeira consulta dele eu paguei particular, e consulta com neuro aqui é muito cara. É em Teresina. É, Teresina. Diante disso, a Beatriz resolveu mudar de plano. Fiz Unimed para ele. Eu pago 200 e pouco no plano do Heitor, que eu considero caro porque eu sou assalariada. Continuo com as mesmas dificuldades. O Heitor está com mais de 1 ano e pouco, que não é atendido pela neuro, porque não tem vaga. O que ela diz é que não tem vaga, mas se eu ligar querendo pagar, eles atendem no mesmo dia. Quanto custa a consulta com a neuropediatra? Aqui a neuro mais barata que a gente acha é 600. Só que a dele mesmo, a consulta é R$900. E aí, desde quando eu fiz Unimed, eu botei o Heitor numa fila de espera, que nunca chegou a ver dele. Além disso, como ele não podia ficar parado, eu fiz um esforço de pagar terapia particular para ele, com 2 anos e pouco. Começou com um valor que eu poderia pagar, estava dando apertado, mas dava. Só que esse ano chegou um valor que eu não tenho condição mais de pagar. Mesmo eu fazendo, puxando daqui, cortando tudo, não tinha condição. Então eu resolvi entrar com a ação, né, na justiça. A ação da Beatriz contra a Unimed continua na justiça, mas o juiz concedeu uma liminar determinando que o plano disponibilizasse as terapias necessárias. Ele botou lá que era o tanto de sessão que o Heitor precisasse, o máximo possível. E o que eu consegui é muito pouco. A Beatriz explicou o que é esse muito pouco. Ele faz fono, sessões com psicólogo e terapia ocupacional. O problema aqui é o volume do tratamento que é oferecido. Ele fazia 1 hora semanal de cada especialidade. E agora ele faz 30 minutos de fono. Ele leva uns 15 minutos para poder se acalmar. Ainda é uma sala coletiva e meia hora não dá tempo para nada. Meia hora ele entra 15 minutos e ainda tem que dar devolutivo. Ou seja, é como se ele estivesse sem terapia. Foi o que eu consegui com a ação pela justiça. Porque ele tem muita dificuldade, ele não gosta de brinquedo nenhum. Então o Heitor teve que aprender até desde o sentar. Ficar sentado, ficar 10 minutos, aí comer 15 minutos. Na escola também, para ele entrar na sala, ele entrou mais de 2 meses que ele foi entrar na sala de aula. Ele tem muita dificuldade de interação social. Isso é muito difícil, assim. Eu falar para você, eu como mãe atípica, é um desafio grande, mesmo que tudo que eu faço na minha vida é em função do meu filho. E essa questão do plano tem tirado assim minha paz, porque é um esforço que eu faço para pagar e meu filho não está sendo assistido do jeito que é para ser. Ele tem piorado muito. Eu vejo o Heitor em crises, ele vai fazer 8 anos. Hoje ele acordou 3 e pouco da manhã, gritando, me mordendo. Mora eu e ele só. E aí, assim, e eu percebo que já é por conta da redução do horário de terapia dele. Esse caminho que a Beatriz seguiu, de procurar a justiça, tem sido a saída possível para muita gente. A Eveline, mãe do Francisco, que sofre com síndrome de Edwards, acabou indo por aí também. Para entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar para aquele momento em que ela recebeu um comunicado dizendo que o plano dela com a Amil seria sumariamente cancelado. Como foi que você recebeu esse anúncio, né? Então, a minha preocupação sempre é o Francisco, né, Nayara? Eu e minha filha, graças a Deus, não enfrentamos nenhum problema grave de saúde, né? Só aquelas coisas corriqueiras, então nós quase não usamos o plano. Mas o Francisco, ele depende do plano para viver, né? Ele depende do convênio para respirar.
Ele não é uma criança que vai só perder terapias e vai, né, mas ele morre. E meu filho, ele tá internado, né? Ele tá em casa, mas o home care é uma internação domiciliar. O primeiro passo da Eveline foi procurar a AMIL. Eu fiz notificações explicando, olha, eu recebi um aviso da Qualicorp informando que o nosso plano será cancelado dia 31, só que o meu filho, ele tá internado em casa, ele tá internado em internação domiciliar, ele tem câncer, ele tem síndrome de Edwards, ele é cardiopata, ele precisa de aparelho para viver. Se vocês cancelarem o plano de saúde do meu filho, ele vai morrer. Eu notifiquei, eu mandei mensagem para eles. Mandei para AMIL, mandei para Qualicorp, mandei telegrama para AMIL no Rio de Janeiro, mandei telegrama para AMIL aqui em São Paulo, e aí os telegramas eles não responderam, e as demandas do PROCON eles responderam. A AMIL respondeu que nosso plano ia ser cancelado dia 31/5, e que era para eu entrar em contato com a Qualicorp para procurar outras operadoras. E a Qualicorp, por sua vez, respondeu também a demanda do PROCON, informando que a decisão do cancelamento tinha sido da AMIL, e eles mandaram um kit de portabilidade para mim, com os dados nossos dados e os dados do Francisco preenchidos errados, falando que ele não estava internado. O paciente está internado? Eles colocaram que não. E o Francisco está internado. E aí, de novo, a Eveline não viu outra opção que não entrar na justiça. A gente conseguiu a decisão liminar muito rápido, e no mesmo dia eu notifiquei a AMIL, né, mandei por e-mail para a ouvidoria deles a decisão judicial que impede que a AMIL cancele o plano. Eles me mandaram uma resposta falando que não tinha previsão do plano do Francisco ser cancelado, somente depois da liminar. Você está guardada por uma liminar, mas você teme que algo mais aconteça? Sim, eu temo, porque eu já conheço como que as operadoras trabalham. Então, assim, uma grande preocupação minha é o aumento do plano de saúde dele. Como que vai ser esse aumento daqui para frente? O medo da Eveline é que o custo do tratamento das pessoas que ganham na justiça o direito de continuar nos planos seja repassado em forma de mensalidade. E aí, como é que vai ser esse aumento? Eu tenho medo disso. E se o plano fosse cancelado? Se o plano tivesse sido cancelado e vocês não tivessem revertido a situação na justiça? Se for cancelado o plano, ele teria que ir para o hospital público de referência, porque olha só, o caso dele não é um caso que ele pode ficar em qualquer hospital público também. Ele teria que ficar tipo no ICR, no Instituto da Criança, que é ali do HC, que é um hospital que tem uma retaguarda melhor para doenças complexas, né? E teria que ficar internado lá, porque eu não teria como mantê-lo em casa, custear todos esses aparelhos que ele tem, não teria como. Então ele teria que ficar internado para sempre no hospital público. Ia perder o convívio familiar, né? E que com certeza para ele é muito importante o convívio familiar. Ele reage pouco, o Francisco, aos estímulos, porque ele tem convulsão, sabe? Então ele toma muita medicação para convulsão. Mas quando minha filha fala com ele sorri. Então, assim, ele não teria mais isso, né? Eu fico até emocionada de falar, mas ele não teria. Ele não teria meu colo de madrugada. E ele ficaria no hospital público e a gente teria que visitar nos horários, né? Minha filha não teria esse convívio familiar com o irmão, que é importante para ele e pra gente também, né? Pra mim, pro meu marido, pra minha filha. Mas existem outras questões que são ruins também, de pensar que outra criança não teria um leito porque ele estaria lá, de outra criança que não tem condições também, sabe? Quer dizer, quando a Eveline Goulart diz que sem o plano de saúde o filho dela morreria, ela está, de certa forma, exagerando. Mesmo porque, Nayara, eu preciso ressaltar aqui com você que eu tenho muitos elogios para fazer pro Hospital das Clínicas, os médicos foram sempre fantásticos comigo. E isso é compreensível, porque a Eveline hoje é uma militante na cruzada contra cancelamentos unilaterais. Só que ela não é uma militante porque ela escolheu ser uma militante. Ela é uma militante justamente porque ela não teve escolha. E isso tem um custo. Desde que eu precisei do convênio, eu não consigo sofrer só pela situação do meu filho, que já seria muito, né? Mas a AMIL não me deixa sofrer só por isso. Eu preciso sofrer com as dificuldades que eles me impõem, né? Quer um exemplo? Luvas. A gente tá com uma questão de luvas. O protocolo do Home Care mudou, eles estão mandando metade das luvas que eles mandavam antes. Então, eu tenho que brigar por causa de seringa, eu tenho que brigar por causa de luva. E lá no SUS eu não tinha que brigar por isso. E lá no SUS eu sofria por causa da doença do Francisco, né, que ninguém tem culpa. Mas agora, quando eu preciso da operadora, eu sofro por conta da doença dele, por conta de todas as negativas que eles me dão, assim.
Uma das coisas que mais enfurece a Eveline é que, ao obrigar ela a se colocar nessa cruzada burocrático-judicial, na prática, a operadora de saúde está roubando parte do tempo que ela teria para ser mãe do Francisco. Um tempo que já é curto demais. Eu queria que a operadora de saúde me respeitasse o Francisco, que ele merece respeito, a ponto de eu poder ficar tranquila e viver minha maternidade de forma plena no tempo que ele ainda tem aqui com a gente. No dia 10 de junho de 2024, a Nayara Felizardo procurou a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, em busca de respostas sobre os cancelamentos unilaterais e a seleção de risco. Eles inicialmente disseram que iam arrumar algum representante para falar, mas voltaram atrás. Responderam por escrito um dia depois do nosso prazo final. Disseram que as operadoras não fazem seleção de risco porque isso é proibido, e que não houve qualquer tipo de escolha nos cancelamentos dos planos. Antes de terminar, eu quero te convidar a conhecer um dos nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva. É o podcast Economia do Futuro, onde a Melina Costa fala sobre os desafios da transição para uma economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Procura aí pelo Economia do Futuro no seu aplicativo de áudio preferido, escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 117 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é a Alina Cupertino. Eu tô falando de Ipatinga, Minas Gerais. Esse episódio contou com a pauta e reportagem de Nayara Felizardo, produção e apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A direção, roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.